Olá, pessoal. Vitória do Flamengo de virada sobre o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. Num jogo em que o Flamengo passou a maior parte do primeiro tempo numa situação bem ruim. Poderia ter, inclusive, tá perdendo por 1-0, 2-0. Já no final do primeiro tempo, o time já conseguiu ser melhor, mostrar capacidade de que poderia vencer o jogo, criou algumas oportunidades ali no final do primeiro tempo e no segundo tempo manteve o ritmo, né? Só teve que o Léo Ortiz cometeu um erro individual no início do segundo tempo, acabou facilitando o gol do Corinthians, e aí o Flamengo teve que virar o jogo, né? Mas o Flamengo dominou o segundo tempo inteiro. O Corinthians foi sendo empurrado para o seu campo, né? E o Flamengo empatou e virou ali no final da partida. O primeiro tempo foi muito ruim para o Flamengo, porque o Flamengo não conseguiu encaixar a marcação-pressão. O Corinthians botou o Ranieri ali junto da zaga. Os dois laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, ficaram bem posicionados, e o Breno Bidon estava flutuando e se oferecendo para receber a bola e trabalhando ela com qualidade, né? Ele conseguia receber, girar rápido. E, além de tudo, o Yuri Alberto estava atacando muito bem a linha de impedimento do Flamengo, né? A defesa do Flamengo estava bobeando ali na linha de impedimento, mas também o Yuri Alberto é um jogador bem rápido, bem ágil, como atacante. E aí foram criando algumas oportunidades no jogo, né? O Yuri Alberto chutou na trave diante do Rossi. Nesse lance, o Wilton inventou ali um pênalti, um lance bem duvidoso, né? Um toque muito de leve, o jogador desabou, né? O Samuel Lino teve no jogo, se não me engano, no Vasco, um lance bem mais forte. Os caras fingiram que não marcaram, né? Só que aí o Yuri Alberto tentou dar uma cavada e jogou a bola no Rossi, né? O Rossi só esperou a bola chegar nele e agasalhou. Em outro lance, dessa vez pelo lado direito, o Rossi fechou bem o ângulo, fechou o chute cruzado, fez bela defesa. E teve mais alguns outros lances ali. O Yuri Alberto teve um outro lance que ele perdeu o ângulo, acabou não conseguindo chutar. Os laterais estavam conseguindo aparecer bem ali nas costas da defesa do Flamengo, e o Corinthians estava conseguindo fazer boas inversões. O Dorival sabe armar bem o time, sabe sair jogando lá de trás, e conseguiu ali, principalmente graças às atuações do Breno Bidon, fazer ali o Flamengo sofrer. O Flamengo só conseguiu encaixar a marcação ali a partir dos 35 minutos, em que aí ele começou a melhorar ali a marcação, deixar mais o goleiro Hugo livre, às vezes, inclusive, já recuar, recompor, tentar fazer a pressão depois, né, que o Corinthians consegue levar a bola ali para o meio de campo. Aí, né, na hora que ele tenta voltar, aí o time pressiona, e aí o Flamengo conseguiu melhorar na partida. O início do jogo também, os passos estavam muito errados, muito erro de passe, parecia que o time estava muito desconfortável ali em campo. Depois melhorou, principalmente porque o Saul foi ser o jogador mais perto da defesa. O De La Cruz
avançou mais, né? O Carrascal começou a se movimentar melhor, o Samuel Lino também, largando ali, de ficar ali pela ponta direita, e aí o time no final do primeiro tempo construiu algumas oportunidades. O Arrascaeta teve uma bela chance, chutou por cima, o De La Cruz acabou chutando errado, e o próprio Emerson Royal teve também uma boa oportunidade ali no final do primeiro tempo, mas acabou desperdiçando. E o segundo tempo o Flamengo estava mantendo o ritmo. E aí, numa escapada, né, mais uma jogada ali entre o Yuri Alberto ali na ponta esquerda. Aí o Léo Ortiz foi muito juvenil. Foi ali para levar o drible, né? Drible da vaca, não precisava ter ido, né? Podia acompanhar. Se ele acompanhasse sem dar o bote, o Danilo ia poder chegar do jeito que ele foi. Ele ficou vendido no lance e o Yuri Alberto ficou com o caminho livre para chutar cruzado de perna esquerda e fazer 1-0, né? O Flamengo, que já estava melhor no jogo, manteve o ritmo. O Arrascaeta empatou numa bela assistência do Carrascal, né? E o Flamengo continuou melhor no jogo. Houve as trocas ali, o Bruno Henrique saiu, entrou o Plata, entrou o Luiz Araújo lá na ponta esquerda no jogo hoje. O Jorginho também veio para o jogo. No próprio intervalo, né, o Flamengo botou o Alexandro e o Danilo. O Léo Pereira hoje não estava fazendo um bom jogo. E o Vinha também não estava muito firme. Então ele colocou o Alexandro para dar mais firmeza no lado esquerdo. Colocou o Danilo para ajudar ali na saída de bola, e também o Danilo estava mais descansado, e com isso dominou bem ali o jogo. O Saúl ali com o primeiro volante, o De La Cruz se movimentando e dando dinamismo mais à frente. Bela partida do Carrascal, jogando ali pelo lado direito, mas também indo para o meio, fazendo boas movimentações. Um time bem mais dinâmico no jogo hoje, né? O Bruno Henrique também, né? Aliás, o Bruno Henrique, na hora que ia sair, teve uma bela chance, mas aí ele preferiu cruzar para o Arrascaeta ao invés de chutar cruzado. Quase que o Arrascaeta consegue chegar, mas aí o zagueiro do Corinthians deu uma raspada e aí acabou tirando do alcance da Arrascaeta. Em suma, o Flamengo criou muitas oportunidades ali no segundo tempo e acabou premiado no final, né, em uma jogada ali em que o Plata dividiu com o Gustavo Henrique, cobrou rápido o lateral, e aí o Carrascal avançou contra a defesa do Corinthians. O Arrascaeta puxou a marcação e o Carrascal deu aquela tacada ali perfeita para o Luiz Araújo chegar chapando cruzado do jeito que ele chutou, com muita precisão, para fazer o 2-1, né? Flamengo, com isso, escapa de novo na frente, porque a rodada foi boa para o Flamengo. O Palmeiras perdeu, o Cruzeiro perdeu, né? E aí o Flamengo ganhou. Então, de uma certa forma, volta ali ao Flamengo ter 4 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro, 5 pontos em relação ao Palmeiras, né? Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, né? Então o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, né? E vamos ver como é que vai ser essa semana, que vai ser bem agitada, porque o Flamengo joga com o Cruzeiro no Maracanã e joga com o Bahia no fim de semana. Quer dizer, 2 jogos muito, muito difíceis, né? O Felipe Luiz vai ter que usar bem o elenco, como usou aí no jogo hoje, né? Uma coisa interessante é que o lado esquerdo do ataque do Flamengo, realmente o Felipe Luiz perdeu a confiança completa no Cebolinha, no Michael, porque eles, né, não estão jogando. O Lino está indo pro jogo mesmo,
tá jogando ali todas as partidas, né? Bom, é um jogador jovem, né? Mas em algum momento, né, vai ter que dar uma poupada nele, né? Para não, de repente, estourar o jogador, né? O Carrascal, que jogou bem hoje ali, como mais ou menos como o Gerson fazia, né? Como meia pelo lado direito, né? Também ele pode fazer a mesma coisa no lado esquerdo. Então, né? Poderia chegar e usar o Carrascal no lado esquerdo, ou até mesmo o próprio Luiz Araújo, do jeito que entrou hoje e do jeito que inclusive o Luiz Araújo estava jogando no Mundial. O Flamengo vai precisar bem aí do elenco, vai ter que rodar ali, né, até a data FIFA, porque aí a data FIFA vai dar para o Flamengo condição de dar uma boa recuperada nos jogadores para a reta final aí do brasileiro, que não vai ter refresco. Bom, deixe seu like, comente, se inscreva.